Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, são 20 de julho de 2015. Nossa, é um dia que atravesso completamente exaurida, muito cansada, fisicamente cansada, com muito sono. Assim, eu hoje acordei satisfeita porque consegui, né, realizar o propósito do fim de semana, que era dar aquele primeiro passinho modesto, mas de aprendizado, né, com o empreendimento. O primeiro, que foi vender, né, numa praça da alimentação, entre aspas, uma barraquinha, caldos dentro de uma festa junina. Eu confesso que no primeiro dia, a primeira noite, né, a festa foi muito esvaziada, assim, quase não foi ninguém, e a gente ia ter um prejuízo bem grande, assim, bem grande mesmo. Esse é um prejuízo total, perda total. E eu tava dividida, fui dormir, assim, confesso, em parte preocupada com isso, né, nossa, que coisa, que droga, eu queria, né, melhorar a situação e aí ter um prejuízo no momento em que eu nem não posso ter um prejuízo desse. Mas por outro lado, então eu estava apreensiva, mas por outro lado, super feliz por ter conseguido fazer, conseguido agir, entendeu? Ainda que o resultado não tivesse sido o que eu esperava. Na segunda noite, talvez até por essa energia, assim, né, por esse contentamento, a festa na noite seguinte encheu mais e a gente teve uma recuperação. Então, muitas pessoas consumiram. A gente não conseguiu vender tudo, né? E eu também tenho consciência de que nós não tínhamos o conhecimento necessário para precificar o produto como deveria ser precificado. Mas a gente vendeu. E aí uma outra coisa que me deixou super feliz, assim, contente, foi que a gente conseguiu recuperar o investimento e ter um lucro ínfimo, mas foi um lucrinho, né? E também o que sobrou eram caldos, né? A gente não perde. Então eu também foi uma outra descoberta que fiz, né? Na última noite do evento, conversando com a minha parceira, né, sócia, falei, nossa, que bacana, né, a comida é legal isso, porque a gente não perde, você dá para outras pessoas, você congela, enfim, a comida é um investimento maravilhoso. Claro que depende da comida, né, sei lá, de repente se for uma coisa que estraga muito, estraga rápido, que só pode ser consumido naquele dia, aí tudo bem, né, aí realmente isso não se aplica, mas no nosso caso eram caldos e a gente chegou em casa e passou para as vasilhinhas pequenas assim e tal, já tem congelado lá em casa um monte. Minha parceira levou também para ela, para as filhas dela. Hoje de manhã levei para os meus colegas de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Então assim, e é uma coisa que todo mundo adora, né? Adora também receber como essa espécie de presente, né? Cria um acolhimento, a sensação é boa. Então eu fiquei muito surpresa, para mim foi uma grata surpresa empreender com comida. Achei muito gostoso, assim, literalmente, né? Mas achei muito bacana. Falei, poxa, foi uma descoberta meio encantadora. E aí, claro, ficou, né, a possibilidade da gente repetir a dose com caldos ou outras comidas em outras ocasiões, enfim. Aí a gente tem que descansar essa semana para ver se a gente faz aí qualquer dia desses. Mas a minha sócia ficou bem animada, falou, vamos fazer, eu tô aí, Sheilinha, ela falava, né? É porque ela não ficou cansada como eu fiquei. Até conversei com ela, falei, nossa, a senhora tá acostumada, né? Acostumada a cozinhar, aí acontece, agiliza, faz acontecer. Eu sempre fui lenta, minha história é outra, é a primeira vez que eu, né, tô tendo uma iniciativa dessas, para mim é uma ousadia
E eu tô exausta, tô exaurida, eu me cortei toda, minha mão esquerda tá toda cortada, a sorte é que é a esquerda, gente, porque senão eu tava perdida. Mas mesmo assim, no dia seguinte, a gente passou o primeiro dia todo cozinhando, né? Descascamos 12 quilos de mandioca, imagina, eu nunca tinha descascado uma mandioca na vida, né? Aquele negócio duro, aquela raiz, né, e tal. Aí, no dia seguinte eu não conseguia fechar a mão direita, de tanta força que eu tinha feito com a faca para conseguir, né, descascar. E aí por isso que às vezes eu tava lá fazendo força, aí escapava, pá, vinha, cortava a mão, né? Então eu tive vários cortes fundos na mão, no dedo, rente à unha. Nossa, a coisa mais horrível, toda picotada. E só tô melhor hoje porque passei arnica. A arnica realmente cura muito rápido, né? Eu tenho lá uma infusão de arnica no álcool. Aí tudo quanto é dor muscular, machucado, sei lá, picada de insetos, que eu passo arnica, no dia seguinte tá quase zerado. É impressionante, é miraculoso mesmo. E aí eu passei nos cortes na mão, né? E aí hoje amanheceu muito melhor. Mas ontem eu tirou tampo de um dedo, olha, essas coisas, né? De pessoas desajeitadas como eu, inábeis. Mas fiquei feliz, assim, aprendi um pouco de cozinha, na cozinha. E é bem possível que a gente empreenda mais, sim, que a gente faça mais em ocasiões. Não é voltando, né? É um experimento. Não tem aquela ambição, assim, de, vou virar vamos construir um império na área gastronômica. Não é isso, é muito moderno. É muito sem expectativas, é um dia após o outro. Então esse fim de semana foi, pra mim, o máximo, o aprendizado. Eu tava na sexta-feira tão apavorada, o meu pânico era tamanho que eu mal conseguia respirar. Tava passando mal de ansiedade, de pânico. E aí só de ter conseguido dar o passo, né, era isso que eu ia dizer. Nossa, pra mim foi uma vitória tão grande, tô me sentindo outra pessoa. Aí vamos ver agora, né, as oportunidades seguintes. Mas eu realmente estou muito esgotada, muito exaurida. E aí isso afeta o nosso humor, né? Então eu tô assim, parece que fica murchinha, né? E ao mesmo tempo experimenta um pouco daquele vazio, aquela coisa melancólica, da melancolia. Eu fui ao cinema e assisti 2 filmes interessantes, assim. Um estadunidense, Enquanto Somos Jovens. Aí eu não gosto da caricatura, né, que os estadunidenses tendem a fazer. Às vezes eles querem contar uma história, um drama. Gente, deixa eu entrar. Um drama humano, simplesmente, e aí fazem caricatura, né? Aí eu saí do filme assim pensando, nenhum filme, os Estados Unidos não conseguem mesmo. Mas aí eu lembrei de Blade Runner, sei lá, acho que Blade Runner e algum outro, assim. Aí eu freiei a minha crítica, né? Ela se tornou menos mortais e absoluta. Mas às vezes eles erram muito feio a mão. Então esse Enquanto Somos Jovens, a premissa é legal, mas a execução não. Aí na sequência eu peguei outra sessão de um filme chamado Samba. Acho que é francês. Se passa em Paris, né? Tem a Charlotte Gainsbourg no elenco, no elenco. Um outro ator que eu nunca havia visto. E o enredo é mais ou menos o seguinte: é um imigrante senegalês que está ilegalmente na França, morando em Paris ilegalmente, com um tio. Ambos trabalham em cozinhas de restaurante. O sonho dele é ser chefe, como o tio é. Mas a coisa se complica, né? Então, o que eu fiquei impressionada com esse filme é que as personagens, principalmente esses imigrantes, mostra muito assim, né, da perspectiva deles. O filme é a partir da perspectiva desse protagonista, o Samba,
mas que é o nome dele, mas aí o amigo, né, os outros e tal, como eu diria, primeiro, apesar de ao longo do filme você ir descobrindo que as pessoas passaram por situações terríveis, não há um pingo de autocomiseração. Nenhuma das personagens fica, tadinha de mim, como o mundo é injusto, não consigo, estou deprimido, estou mal, a vida roubou de mim. Não tem nada disso. As pessoas assim passaram, sofreram, penaram, perderam, atravessaram situações terríveis, elas estão vivendo situações delicadas ainda, né, sob risco de serem deportadas e tal, e ao mesmo tempo elas são assim fortes, né, são fortes, elas estão focadas em conseguirem alcançar seus objetivos. Um deles é permanecer na França, o outro é conseguir realizar o sonho de alcançar uma determinada qualificação profissional e colocação profissional. É isso, eles fazem o que precisam fazer, não ficam lá, não há tempo para parar, para ficar sofrendo, né? E eu fiquei muito impressionada com isso, assim, muito legal. Ao mesmo tempo, eles não são fortes super-heróis, né? Não há nada de caricato. Não são duros, não são insensíveis, não são brutalizados, não foram endurecidos, nada disso, assim. Nesse sentido, eu acho que a narrativa francesa, sobretudo, ela consegue mostrar a sensibilidade e a individualidade, porque todos os personagens têm uma história, e aí você vai descobrindo, essa história vai vindo à tona, né, e tal, e ainda assim eles são sensíveis, eles são discretos, eles precisam fazer coisas, eles como se diz, se preservam, tentam se proteger e tal, ali. Então eu, assim, como que aprendi uma lição, sabe? Falei, nossa, quantos anos na minha vida eu passei nesse sofrimento e nessa autocomiseração. Que terrível, porque na minha biografia... E aí as pessoas, numa situação muito mais frágil, vulnerável, muito mais tensa, sob uma pressão infinitamente superior a qualquer uma que eu já tenha experimentado, estão lá, assim, simplesmente seguir em frente. É necessário seguir em frente, né? Então acho que a base é essa. É realmente outra mentalidade, outra visão de mundo. Nossa, eu fiquei muito tocada, assim. Então esse filme é uma comédia dramática. Então há momentos que são muito engraçados, mas não são pastelão de jeito nenhum. É um humor muito plausível, cotidiano, de uma piada que eu possa fazer, você possa fazer, seu namorado possa fazer, sabe, assim. Mas houve momentos também que chorei, né, me emocionei. E quando voltei para casa, saí do cinema, fui tomada por uma vontade gigante de trabalhar numa ONG como voluntária. Aí lembrei da possibilidade de, não sei, visitar um orfanato ou um asilo. Aí fiquei pensando, puxa vida, né? No que eu posso ajudar? Eu não sou advogada, não sou mas o que eu poderia fazer? Contar história, ler para as pessoas, ler e debater, ler como se fosse aula, né? Assim, só que muito mais solto, mais tranquilo, mais relaxado, assim. Me deu essa vontade de novo, assim, e eu descobri, e aí acho que isso ontem me emocionou mais, né?
que foi do primeiro filme, que eu não achei um filme assim, super competente em tocar, né, em me mobilizar, que foi o estadunidense, Enquanto Somos Jovens. Mas ao final, será que eu estrago o final contando pra vocês? Bom, há um determinado momento em que um dos casais resolve adotar, né, uma criança, um bebê. E aí ontem eu fui completamente arrebatada pelo desejo de adotar uma criança, de ser mãe. E eu descobri esse fim de semana, inclusive estava conversando com a minha parceira, né, na aventura aí dos caldos e da barraca. Aí a gente conversando no domingo, ela ficou também, dormiu sábado também, domingo. Aí, não, vamos limpar essa casa. E eu, não, tudo que eu queria era ficar deitada, né, dormindo, descansando, no máximo conversando com ela. Não, vamos relaxar, hoje é domingo. Não, de jeito nenhum, vamos deixar tudo em ordem. Sabe aquelas pessoas, assim, uma virginiana 1000 vezes pior que eu. Aí a gente limpou a casa ficou um brilho, né? Nossa. Aí depois do almoço, que tava tudo já realmente limpinho e tal, aí sim ela deitou na rede, e aí eu peguei o colchonete, coloquei as pernas pra cima, assim, encostado na parede perto, e aí a gente conversou um pouco. E eu, nessa conversa e tal, de repente veio, comentei com ela, falei, eu acho que o meu instinto materno, que eu nunca tive, desde pequena, não quero ter filho, não vou, e adolescente, e adulta, não queria ter filho, não queria, essa era uma coisa que não tem de jeito nenhum, não quero. A Angel, minha filha nasceu por acaso, por um acidente e tal, mas acho que meu instinto materno aflorou depois dos 40, porque aí eu comecei a sentir, não sei se também de repente isso é decorrente dessa mudança, né, toda que vem se operando graças à terapia e essa minha busca e esse meu esforço e tal, e de repente, né, muitas coisas sendo reelaboradas, sentimentos antigos, uma faxina emocional, né, que permitiu que uma amorosidade, né, minha, assim, represada, que viesse à tona e transbordasse, e eu posso estar confundindo isso também, ampliando, estendendo, né, a um suposto instinto materno, ou pode ser só essa amorosidade, ou pode ser o instinto materno mesmo, assim, porque faz tempo que eu não posso ver um bebê, não posso ver uma criança na rua, não posso ver uma mãe com a criança, não posso ver uma família. Estou assim, completamente fascinada e enlouquecida pelos bebês, né? Pelas crianças. E aí ontem eu chorei na volta para casa, porque queria adotar uma criança. Ao mesmo tempo que sinto uma culpa, né, enorme. Falo, nossa, mas aí como é que vai ser a reação? O que vai sentir, né, a minha filha natural, né? E que agora também se tornou mãe recentemente. Minha neta tem 5 meses já, né? Eu ainda não a conheci. Então, não seria um tipo de traição. De repente eu não tenho que viver essa outra espécie de maternidade que é ser a avó, né? Participar, estar presente e tal. Não sei, eu sei que ontem aí eu desabei, chorei que nem uma doida, nossa, muito assim, me veio uma dor de não ter tido como viver a maternidade. Apesar de saber que se eu tivesse ficado com a minha filha, a situação tivesse sido outra, né, eu teria errado muito, porque eu não dava conta, né? Eu ainda era muito doente, assim, muito louca, nossa, sofria muito ainda, eu tinha que resolver muitas coisas, muitas questões. Isso iria respingar, né, na minha filha. Então eu, em parte, a deixei com os avós porque eu não queria maltratá-la, né? Não queria maltratá-la como eu fui maltratada. Então
Agora, é claro, foi uma fuga, né? Pra você não maltratar, você fica longe, gente, isso aí é fácil demais, né? E como assim, estar ausente não é maltratar, né? Mas antes eu não pensava nisso, antes eu não conseguia, eu não conseguia, eu nem dava conta, né, de questionar essas coisas todas, quanto mais resolvê-las. E aí agora, né, depois dos 40, nossa. E ontem eu pensei nisso, será que se de repente eu, sei lá, for fazer esse trabalho voluntário em uma creche, né, uma maneira de canalizar esse desejo, sublimar, ajudando crianças que não têm, né, uma família, uma mãe. Pode ser também, e pode ser muito melhor do que eu egoisticamente colocar mais um bebê nesse planeta superlotado, cujos recursos estão sendo exauridos pela ação humana e etc e tal. Né? O mundo já está superlotado. Ai, nossa. Todas essas coisas, gente. Mas assistam. O filme se chama Samba. Belo. Eu achei belo. O outro é aquele que eu já comentei, né? Os Olhos Amarelos dos Crocodilos. Gente, também acho que vale a pena, sabe? A ida ao cinema. E claro, teve outros filmes que eu tô sempre vendo, né? Alguma coisa, mas esses me marcaram mais recentemente. Ai, nossa, tudo que eu queria era chegar em casa, deitar e desmaiar. Eu vou ter que dar um tempinho, porque as cachorras não vão dormir assim, imediatamente. Ao contrário, elas vão despertar e aí vão querer brincar, vão ficar... Tem que dar um tempinho pra elas. O ideal seria eu sair e passear com elas, mas eu tô tão cansada que hoje eu não dou conta. Bom, gente, muito grata pela companhia. Até a próxima.